Bom, pessoal, vou resolver para vocês o exercício 10.123. Então, o 10.123 está na página 459 e fala sobre disponibilidade, né, sobre o conceito de exergia. Então, ele fala o seguinte: um ciclo Brayton ideal tem a pressão e temperatura do ar que entra no compressor iguais a 100 kPa e 290 Kelvin. A relação de pressão do compressor é igual a 15:1 e temperatura máxima do ciclo de 1600 Kelvin. Utilizando a propriedade do ar frio, determine o trabalho líquido específico produzido e a eficiência baseada na segunda lei. Bom, então aqui é bem parecido com os exercícios que a gente vem fazendo, né? Então eu não vou desenhar o diagrama que a gente já fez, eu vou partir direto para os dados, ó. Então, novamente, tem que organizar o problema em estados, né? Então, nós temos o estado 1, vou colocar aqui, estado 1, estado 2, estado 3. Estado 2 e o estado 3. Então, o diagrama é o mesmo que a gente já fez, né? E aqui nós temos as hipóteses. Eu vou colocar já direto. Hipótese 1. Primeiro, regime permanente, né? Regime permanente. Hipótese 2. Aqui, ó. Ele é um ciclo Brayton ideal, então usa o ar como gás ideal. E a hipótese 3, que ele fala que pode usar as propriedades do gás, temperatura frio, né? Que ele fala. Líquido produzido a eficiência despreza o valor de escoamento, né? 123. Utilizando propriedades do ar frio. Então, o calor específico é constante, ele vai em função da temperatura, né? Então, para o estado 1, nós temos T1 igual a 290 Kelvin, P1 igual a 100 kPa. Para o estado 2, ele deu a relação de pressão, P2 sobre P1 igual a 15:1. Tá? Então, o P2, se a P1 é 100 kPa, o P2 é 1500 kPa. E aí eu sei aqui que esse processo de 1 para 2 é isoentrópico. Então, se ele é isentrópico, S2 igual a S1, e eu posso usar o software CATT para calcular o processo isentrópico, né? Porque eu tenho temperatura 1, pressão 1. Aí vocês escolhem a processo isentrópico no software, e aí ele vai calcular a temperatura 2, que é importante para nós, tá? E a temperatura 2 aqui vale 620,9 Kelvin. E aí a entropia 1, que é igual a entropia 2, né? 6,835 kJ por quilograma Kelvin. E aí ele deu ainda, além disso, a temperatura 3, que é a temperatura mais alta, 1600 kPa. E aí, pelo ciclo Brayton, a gente sabe que esse processo 2,3 aqui, ó, é pressão constante, né? É um processo isobárico. Então, o P3 é igual a 1500 kPa. Aí vocês podem usar ou a equação aqui é 1600 Kelvin, né? 1500 kPa de pressão. Ou a equação, aí vocês usam a equação do gás ideal, ou a equação, ou o software CATT, para calcular as propriedades aqui. Então, é possível achar o S3 e o H3. Então, o que ele pede aqui, pessoal? Ó, ele pede o trabalho específico, né? Então, a primeira coisa, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular o calor do 2 até o 3. Então, para calcular o que ele pediu, eu preciso primeiro calcular o QH. Então, o processo 2 até o 3 é onde acontece a adição de calor a pressão constante. Então, é CP do ar vezes T3 menos T2. O CP do ar vale 1,004 kJ por quilograma Kelvin. T3, 1600, T2, 620,9. Então, o QH vale 983,016 kJ por quilograma de ar, né? Porque esse CP aqui é o CP do ar. E ele pediu para nós, vou recapitular aqui, né? 123. Determine o trabalho líquido específico. Então, se eu tenho o QH, ó,
eu posso usar a fórmula do rendimento térmico, que é rendimento térmico é o trabalho líquido dividido pelo QH. Ou rendimento térmico é igual a 1 menos T1 sobre T2, né? Ou relação de pressão aqui, também dá para fazer aquela fórmula da relação de pressão. E aí o TH, o T1 é 290, o T2 é 620,9. Essa eficiência aqui deu 0,5329 ou 53,29%, tá? Então esse é o rendimento térmico do ciclo, ó. 53,29%. E aí agora é só substituir aqui, né? Ó. O rendimento é 0,5329, o QH é 983,016 e o trabalho líquido. Aí calculando isso aqui, o trabalho líquido deu... Trabalho líquido deu 523,84 kJ por quilograma de ar. Tá? Então, aqui, ó, trabalho líquido igual 523,84. E agora ele quer saber o rendimento da segunda lei. Então, para calcular o rendimento da segunda lei, a gente vai lá no capítulo 7, né? Capítulo 6, e pega a definição. Então, a eficiência da segunda lei é igual a exergia de saída menos exergia de entrada, né? Daí, nesse caso, o exergia desejado, o que que é? É o que a gente quer da máquina, é o trabalho líquido. E a exergia de entrada é a exergia relacionada com o QH. E o que é a exergia relacionada com o QH, pessoal? É o máximo calor que eu consigo absorver, né? É 1 menos T0 sobre TH vezes o QH. O QH a gente já sabe, né? Eu acabei de calcular, deu 983. O T0 é a temperatura de referência, não é do ciclo, é a temperatura de 298. TH é 1600. Então, 298 dividido por 1600, faz isso aqui, subtrai do 1, multiplica pelo QH. Então, a exergia relacionada com o QH deu 799,9. E aí é só jogar aqui, ó. A eficiência da segunda lei é o trabalho líquido, né, foi 523,84 dividido por 799,9. Isso aqui deu 65,48. Então, 0,6548. Tá aqui, ó. Então, a eficiência da segunda lei igual a 0,6548. Então, é interessante anotar aqui, pessoal, ó, que o que é a segunda lei? A definição da eficiência da segunda lei. Ó. A eficiência da segunda lei é o quanto mais ele se aproxima de 1, mais essa máquina se aproxima da máquina da eficiência da máquina de Carnot. Então, a eficiência da segunda lei é a eficiência térmica desse ciclo dividido pela eficiência do ciclo de Carnot. E como é que a gente calcula a eficiência do ciclo de Carnot? É 1 menos T0 sobre TH. T0 é 290, é o TL sobre TH. O TL é a temperatura mínima, que foi 290. Então, 290 dividido por 1.600 deu 0,8113. Então, substituindo aqui, ó, o rendimento térmico foi 0,5329 e o rendimento do Carnot, operando entre os dois reservatórios térmicos da máquina aqui, foi 0,8113. Se vocês fizerem essa conta, vai dar exatamente 0,6548, que foi o que a gente achou aqui, tá? Então essa aqui é só para vocês entenderem como é que vocês calculam qual a diferença entre rendimento de segunda lei e rendimento térmico de primeira lei. Rendimento de segunda lei geralmente vai ser maior do que o rendimento de primeira lei, tá bom? Então qualquer dúvida sobre esse exercício é só avisar. Bons estudos e até mais, tá, pessoal?